começando o vídeo. Aleluia! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Amanda Araújo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje nós vamos estar falando sobre como ler a Bíblia. Nossa, caiu um papel aqui. É muito importante para qualquer pessoa, para todo mundo ler a Bíblia. Ela precisa conhecer direitinho a palavra de Deus, ela precisa conhecer Jesus, né? O verbo, a palavra de Deus, Jesus. Nós que somos cristãos precisamos muito conhecer a Bíblia, precisamos muito ler a Bíblia, porque se a gente se diz cristão, o mínimo que a gente deve conhecer é a palavra de Deus, correto? E agora, se você está iniciando essa caminhada, recém-convertido, e não sabe por onde começar a Bíblia, fica aí que esse vídeo é pra você. Eu vou falar principalmente por onde começar a ler a Bíblia e dar algumas diquinhas, porque quando eu iniciei a ler a Bíblia, também eu pesquisei, assim, dei uma pesquisada no YouTube, no Google, porque eu também não sabia e fiquei com vergonha de perguntar para as outras pessoas. Para começar a ler a Bíblia, é importante a gente ter uma Bíblia com uma linguagem fácil de entender. Porque se a gente for ler a Bíblia e a gente tiver uma Bíblia com as palavras mega difíceis e super elaboradas, linguagens que falam, porque vós sois, sei lá, das quantas, entendeu? Isso aí complica demais pra gente entender. Tá certo que é muito bom conseguir ler a Bíblia dessa forma, mas então, para quem tá iniciando, inclusive eu tô lendo a Bíblia NVI, linguagem NVI, nova versão internacional. Já falei um pouco no meu Instagram, inclusive segue lá nas redes sociais, galera. Lá eu tenho bastante conteúdo legal, inclusive tem mais conteúdo lá do que aqui. Eu recomendo duas versões, essas duas eu já li, eu sei, eu posso falar. A primeira é essa NTLH. NTLH foi a primeira versão de Bíblia que eu li na minha vida. E assim, maravilhosa, gente, muito boa mesmo. Ela muda um pouco, mas continua com o mesmo foco, sabe? Eu comparo as duas versões e eu vejo que essa daqui, ela muda um pouquinho. Porém, o versículo, a história, o contexto continua o mesmo. Só muda um pouco algumas coisas. NTLH e NVI. As duas versões são muito boas, maravilhosas, recomendo para quem estiver começando e não souber que Bíblia começar, não entender muito dessas coisas de versões. Eu também não entendo, essas são as únicas que eu entendo e essas são as que eu recomendo para vocês, que elas são bem facinhas de entender. Agora que você já comprou a sua Bíblia, né? Agora que você tem a sua Bíblia aí toda linda, maravilhosa. Por onde eu vou começar a ler a Bíblia? Eu começo pelo Antigo Testamento, eu começo pelo Novo Testamento. Por onde que eu começo? Vou falar da minha experiência. Eu comecei a ler pelo Novo Testamento. De acordo com os outros vídeos que eu tinha visto, eu já falei aqui, né? Eu pesquisei antes de começar a ler a Bíblia, igual você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente pesquisou. Então, os vídeos que eu tinha assistido, eles falavam, começa pelo Novo Testamento, não. Eu só simplesmente comecei, eu fui na onda do que o povo tava falando e eu comecei. Agora, eu tenho a explicação do porquê eu recomendo você começar a ler pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento, eu quero dizer você começar pelos Evangelhos. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pelos Evangelhos é o lugar onde a gente mais vê Jesus, que contam a trajetória de Jesus aqui na Terra. Então é maravilhoso, é perfeito. Foi por onde eu comecei a ler a Bíblia e, sério, a Bíblia foi o único, o primeiro livro que por livre e espontânea vontade eu peguei e decidi ler. Porque os outros eu só li porque a escola mandava. Mas agora, através da Bíblia, eu desenvolvi, assim, uma paixão pela leitura que vocês não estão entendendo. Inclusive, se quiserem mandar uns livrinhos aí, estamos aqui. Gente, a Bíblia caiu. Ai, cara. Gente, pelo Novo Testamento, a gente, principalmente nos Evangelhos, né? A gente vê a trajetória de Jesus aqui na Terra. E quando eu li esses livros, foi aonde, assim, eu realmente me apaixonei. Eu me apaixonei perdidamente e, na verdade, eu me encontrei, né? Porque eu não me perdi, eu fiz foi encontrar Jesus, a salvação, né? Graças a Deus, aleluia. Eu sou apaixonada nos Evangelhos por conta disso, porque é onde eu consigo ver Jesus, sabe? Eu consigo encontrar mais Jesus, saber quem realmente é Jesus, ou seja,
A Bíblia toda, você lendo, você consegue encontrar Deus e Jesus aqui. Em cada palavra, você consegue encontrar a vontade de Deus para sua vida, o amor de Deus pelas nossas vidas, os ensinamentos. Mas nos evangelhos, a gente vê a forma de Jesus agir. A gente vê como Jesus agia nessa terra e a gente percebe o grande amor que ele tem pela gente e, assim, a forma que ele andava com as pessoas, com os discípulos e o amor que ele falava. E ele falava com amor, sabe? Tudo com muito amor. E assim, cara, sério, eu sou apaixonada em Jesus e pelos evangelhos, graças a esse livro, gente. Sério. Recomendo demais que leiam a Bíblia inteira por completo, tá? Não inventa de ler só um livro que você acha aí bonitinho. Não inventa de ler só um versículo, mas leia a Bíblia inteira, tá? Tem pessoas que recomendam a gente ler 2 vezes o Novo Testamento antes de começar a ler a Bíblia inteira. Se você quiser, é uma boa, porque assim, cara, o Novo Testamento, como eu disse, ele é maravilhoso e tem muitos ensinamentos para a igreja de hoje em dia também. Porque Paulo, nas cartas, ele falava muito com as igrejas. Então, se você quiser sentir que precisa dar uma reforçada, eu recomendo que você leia 2 vezes, sim, o Novo Testamento e depois comece a ler Gênesis. Sabe? Depois que você terminar de ler o Novo Testamento 2 vezes, você pode ler a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Olha, uma dica que eu tenho é nunca leia menos de um capítulo. Sabe, ler só um versículo ou abrir a Bíblia tá aqui, você pega e... Deus vai falar comigo. Abre assim e aí você lê, sabe? Porque às vezes você pode pegar e acabar lendo um versículo fora de contexto, né? E aí não é uma coisa tão legal assim, você pode acabar entendendo as coisas erradas. Então, eu recomendo que você comece assim, lendo de boa, devagar, sabe? Leia 2 capítulos, 1 capítulo por dia. E é isso, galera. Aí, à medida do que você for lendo, você pode ir se aprofundando mais, pode ler mais capítulos por dia. Enfim, você vai se adaptando aí à rotina, né? De que forma que você consegue absorver melhor aquilo que você tá lendo. Tem pessoas que conseguem ler um livro inteiro e absorver muita coisa daquilo, mas tem pessoas já que, como eu não consigo ler um livro inteiro por um dia. Porque é muita informação na minha cabeça, eu não consigo raciocinar direito com todas essas informações e acaba que eu perco muitas coisas. Então eu prefiro ler alguns capítulos, geralmente eu leio de 2, 3, 5, por aí. Uma dica que eu tenho também é você arrumar um canto da sua casa num horário que fique bom pra você, sabe? Um lugar silencioso, num horário silencioso, que não tenha gente gritando na sua casa, que não tenha muita barulheira. Um horário assim que você tá à toa e disponível para prestar atenção só naquilo. Antes também de ler a Bíblia, eu recomendo que vocês orem. Orem antes de ler a Bíblia, estejam em oração durante também. É um momento assim da gente tá falando com Deus quando a gente tá lendo a Bíblia, né? Eu gosto de imaginar uma conversa. Antes de ler a Bíblia, eu oro, gente, falo pra Deus as coisas da minha vida, falo tudo que tem que falar. Aí eu peço discernimento. É muito importante pedir discernimento para Deus, discernimento do Espírito Santo, para Ele estar te guiando nessa leitura, para Ele estar ministrando no seu coração a verdade, realmente te ensinar o que a Bíblia está falando com você, que Ele venha estar falando com você nesse momento. Depois eu vou ler a Bíblia e é o momento de Deus falar comigo, porque na oração eu falo com Deus e na hora que eu estou lendo a Bíblia, Deus fala comigo. E é incrível porque seguindo planos de leitura, por exemplo, eu comecei a ler Gênesis a Apocalipse. Então, quando eu tava em Salmos, Provérbios e outros livros, etc. E, por exemplo, de Salmos para Provérbios, eu não mudei a rota, eu continuei naquele livro, porque tem muita gente que pega e tá com a Bíblia fechada aqui, abre ela e fala, Deus vai falar comigo. E aí olha, encontra um versículo totalmente fora do contexto. Agora, quando você está seguindo um plano bíblico,
quando você tá seguindo um esquema, assim, sabe? Tá seguindo a rota certinho, Deus também fala com você. E é mais louco ainda, porque você não pensa, ai, será que foi coincidência? É impossível ser coincidência. Seria muita coincidência, não é mesmo? Então não existe coincidência, existe, não, Deus-cidência. Foi Deus realmente falando com você, sabe? Ok, aí depois de ter lido a Bíblia, a gente ora agradecendo a Deus, pedindo pra Deus nos guiar também, né, para colocar aquilo que a gente leu em prática, porque também não adianta de nada a gente só ler a Bíblia e não praticar aquilo que ela está falando que a gente deve praticar e sair daqueles lugares que a Bíblia diz que nós devemos sair. É para prestar mais atenção, sabe, para fixar mais ainda o que a gente está entendendo da Bíblia. No começo, eu não recomendo que você comece já querendo estudar a Bíblia, sabe, querer fazer a teologia e essas coiseiras aí todas. Eu recomendo que você comece mesmo a palavra de Deus e as suas experiências com Deus, e isso já é maravilhoso. Mas também pra gente focar, conseguir entender mais, sabe? Eu gosto de anotar aquilo que Deus tem falado comigo na própria Bíblia, em cadernos também. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu faço. É muito bom vocês usarem marca-texto, usar algum lápis pra ir te ajudando a fazer uma leitura detalhada, sabe? Porque aí quando você tá lendo, você faz uma leitura mais detalhada, você presta mais atenção no que você tá lendo, certo? E também quando eu risco com marca-texto, me ajuda muito a lembrar daquele versículo depois. Porque as cores me fazem lembrar em qual parte da Bíblia estava, então facilita depois para você encontrar aquele versículo novamente também. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, e assim Deus tiver falado com você, você tiver pensado em alguma coisa, Deus tiver ministrado alguma coisa no seu coração, você pode estar colocando em post-its, anotando e colando na Bíblia, ou então... Cara! Colocando no caderno também, que é muito bom. E também é bom para depois você olhar e pensar, nossa, Deus falou isso comigo, e nananã, sabe? Você ir vendo a sua evolução com a leitura bíblica também é muito legal. Gente, então é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Gente, eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês, que tenham ajudado vocês a conseguirem saber por onde começar, como começar a ler a Bíblia, e tenham deixado vocês com vontade de ler a palavra de Deus, que realmente, cara, é uma coisa maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo que esteja lendo a Bíblia, que assim, a melhor maneira de conhecer Deus é ler a Bíblia. A gente pode ir pra igreja, a gente pode ouvir as outras pessoas falando de Deus, mas é diferente quando a gente ouve a própria palavra de Deus falando com a gente, sabe? É como se fosse um conteúdo exclusivo de Deus pra gente, entendeu? Por mais que a Bíblia seja para várias pessoas. Mas quando a gente tá no nosso quarto, no secreto com Deus, a gente se comunica com Deus, Deus se comunica com a gente, é uma coisa maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo ter essas experiências e buscar mesmo Deus. E uma palavrinha, ó, prestem atenção: aquele que me buscar de todo o coração me encontrará. Gente, foi esse o vídeo. Um beijo para todos vocês e tchau!